Bem-vindos de volta. Poderíamos mencionar uma série de coisas, mas duas coisas Paulo concentra quando menciona a palavra liberdade. É a liberdade do pecado e a liberdade das exigências da lei. E em ambas estas coisas nós não podemos submeter-nos novamente a este jugo de escravidão, mas nós temos liberdade. Então nesta sessão eu quero que nós compreendamos que, por sermos filhos de Deus, que andamos nesta nova vida, podemos escolher ser guiados pelo Espírito, em vez de ser guiados pela carne. E podemos andar em liberdade, tanto do pecado como do legalismo. O ensino mais abrangente da Bíblia que nós encontra-se no livro de Romanos, capítulo 6 até ao capítulo 8. E por isso quero, nesta altura, retirar alguns pedaços deste capítulo para que nós possamos explicar tudo. Mas vamos procurar compreender o pensamento do apóstolo Paulo. Não é? Paulo tinha vindo a delinear como o pecado veio ao mundo através de um homem, Adão e Eva, e como isso afeta todos os descendentes que ficaram sujeitos à morte. Ele explica que a morte de Cristo satisfez a justa ira de Deus com o pecado. Por outras palavras, tratou da pena do pecado e trouxe a justificação e a justiça como presentes gratuitos para todos aqueles que vão receber. Agora, em Romanos 6, ele começa a falar sobre como a ressurreição de Cristo significa que não estamos livres apenas da pena do pecado, mas também livres do poder do pecado, ou seja, da compulsão de pecar. E termina o capítulo 5 sublinhando que por muito mais que fossem as consequências do pecado de Adão e Eva, a graça de Deus abundou. E a graça de Deus era maior. Então juntemos no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. O que diremos então? Devemos continuar em pecado para que a graça possa abundar? De modo nenhum. Como podemos nós, que morremos para o pecado, continuar a viver nele? Será que não sabeis que todos nós, os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, portanto, sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós pudéssemos andar em novidade de vida. Pois se estivermos unidos com ele, numa morte como a sua, certamente seremos unidos na ressurreição como a sua. Somos muito rápidos a nos identificar com Jesus na sua morte. Ele morreu pelos nossos pecados e lembramos a Sexta-feira Santa, quando pensamos acerca de como ele tratou a pena do nosso pecado. Mas muitas vezes não nos identificamos tão depressa na ressurreição. Sei que celebramos o domingo de Páscoa, mas tende a ser uma celebração de facto de Cristo ter ressuscitado dos mortos. Mas o objetivo do domingo de Páscoa, de facto, é que nós fomos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Tornámos-nos criação completamente nova. É este caminhar em novidade de vida que nos permite lidar com o poder do pecado. Lembremos da palavra vida no Novo Testamento. Jesus disse que essa é a razão pela qual ele veio, para nos dar vida em abundância. Versículo 6 diz assim, do capítulo 6. E sabemos que o nosso velho eu foi crucificado com ele, para que o corpo de pecado pudesse ser reduzido a nada, para que não fôssemos mais escravos do pecado. Paulo fala muito acerca desta palavra corpo, que significa, no grego, soma, como uma palavra relacionada que é carne. E aqui ele fala sobre o corpo de pecado. Ele não está a dizer que os nossos corpos físicos são inerentemente pecaminosos ou maus. O que ele está a dizer, basicamente, é que o corpo, como uma metáfora para os desejos e impulsos para o pecado, que todos nós ainda temos, apesar de estarmos em Cristo. E no curso de Liberdade em Cristo, nós definimos carne como o que vem naturalmente de um ser humano caído. Ou seja, ainda que o nosso antigo eu tenha morrido, ainda temos o nosso antigo corpo físico. Caminhamos em novidade de vida, mas ainda temos tentações e impulsos para regressar a caminhos pecaminosos. E, no entanto, Paulo diz que eles são reduzidos a nada. Ou seja, já não temos que seguir a carne. Agora temos uma escolha. Versículo 7. Pois aquele que morreu foi libertado do pecado. Agora, se tivermos morrido com Cristo, acreditamos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado entre os mortos, nunca mais morrerá. A morte já não tem domínio sobre ele. Pela morte, ele morreu para o pecado
e de uma vez por todas, mas a viva que ele vive para Deus. Portanto, também vós deveis considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O argumento do apóstolo Paulo é que, tal como Cristo nunca mais estará sujeito à morte, também nós nunca mais precisamos de estar sujeitos à escravidão do pecado. A morte de alguém basicamente termina a relação com essa pessoa. Aqui somos nós que morremos. A nossa morte ao pecado pôs fim à nossa relação com o pecado. Vou ler outra vez o versículo. Pois aquele que morreu foi libertado do pecado. Já morreste com Cristo? Presumo que sim. Então, já foste libertado do pecado? Bem, se disseste sim à primeira, também tens que dizer sim à segunda. Ou seja, por definição, tu também estás liberto do poder do pecado. Então, o que percebemos aqui é que Paulo nos dá a sua primeira instrução. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra considerar é uma palavra no presente continuado. Ou seja, devemos fazer continuamente esta escolha, todos os dias, para acreditar na verdade que estamos vivos em Cristo Jesus e mortos para o pecado. Que temos uma escolha genuína. Que quando o pecado faz o seu apelo, podemos poder dizer não. Note que esta ordem é sobre o nosso pensamento, a nossa mente. Algo que Paulo voltará mais tarde a falar. Watchman Nee, um dos maiores escritores cristãos do século XIX, levou cerca de 9 anos para descobrir esta verdade, como considerar-se morto para o pecado. Para que não conseguisse regressar ao pecado. Mas não conseguiu fazer isto funcionar e chegou a um ponto que ele estava mesmo disposto a desistir do seu ministério. Um dia, de repente, compreendeu que não havia mais nada que ele tivesse que fazer. Era simplesmente um facto que ele tinha de acreditar. E depois disto ele disse assim: louvado seja o Senhor por eu estar morto. Isto era Paulo a dizer que tu não tens que pecar? Sim. Deus chamou a viver uma vida santa e tornou verdadeiramente possível para ti e para mim. Em qualquer momento és livre de fazer a escolha certa. De tempos a tempos nós faremos escolhas erradas, é verdade. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios. Mas isso não muda o facto de que em qualquer momento tu és livre para escolher. Por isso é que o versículo 12 diz que o pecado não reina, portanto, no seu corpo mortal, para o obrigar a obedecer às suas paixões. A metáfora da morte aparece ao longo desta passagem, mas é importante notar que o pecado não morreu. Continua a ser poderoso, apelativo. Ainda que tenhamos morrido para o pecado e terminado a nossa relação com ele, é contudo possível reativar a nossa relação com ele. Se o fizermos, a consequência é grave. Ou seja, permitimos que ele reine em nosso corpo. E Paulo dá-nos 2 instruções muito claras para evitar isso. Versículo 13. Não apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de justiça, mas apresentai-vos a Deus como aqueles que foram trazidos da morte para a vida, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, podemos apresentar as partes do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, ou podemos apresentá-las ao pecado como instrumentos de injustiça. E note-se aqui que a palavra pecado assumiu agora características quase que de uma pessoa. O mesmo tipo de divindade que é o oposto a Deus. E possivelmente os demónios podem estar ativamente envolvidos. Quando se peca, apresenta-se as partes do nosso corpo ao maligno para fazermos a sua vontade. Ou seja, dar-lhe o direito de governar o nosso corpo físico. É o mesmo conceito de dar ao diabo um lugar de apoio. Quando se fala, não dês lugar ao diabo. A ideia de permanecer livre, que está lá no livro de João, capítulo 8, 37, diz para nós usarmos a nossa liberdade. Se nós usarmos a nossa liberdade para nos entregarmos ao pecado, descobriremos mais que não somos mais livres, mas ele vai nos dominar. Ele vai nos tornar novamente escravos. E Jesus disse: digo-vos a verdade, que todos que pecam são escravos do pecado. A verdadeira questão é: consegues parar? Se não podes, então és um escravo do pecado. Em qualquer área da tua vida, tu és livre ou és um escravo. Não cresces na liberdade. Agarras-te a ela. O remédio claro, quando nos apercebemos que voltamos a ser escravos do pecado, é o arrependimento. Como vimos, implica submetermos a Deus e resistir ao diabo. Dedica um tempo para esta pausa para pensar, que vem a seguir.